Olá, iniciamos mais um programa Em Vista, Aprendendo com Quem Faz, e hoje vamos falar sobre Câmara de Arbitragem, de Conciliação e Arbitragem, falar sobre direito, sobre empreendedorismo. Para isso nós trouxemos aqui aos estúdios da TV Osasco o Dr. Franco Cocuzza, que é desembargador, presidente da Câmara de Conciliação e Arbitragem, né, de julgamento, né, arbitral, professor universitário, aliás, foi meu professor universitário na Faculdade de Direito, no Unifiel, isso há já mais de 20 anos. O tempo passa muito rápido, né, doutor? Passa mesmo. Paulo, é um prazer enorme estar aqui com você. Já estivemos juntos em sala de aula e em muitos outros locais. Sim. E queria cumprimentar os seus telespectadores e espero que com esse programa transmitir alguma coisa de interessante para eles, né? Com certeza transmitiremos, doutor. Aproveitando o momento, quero também cumprimentar a doutora Inês Cocuzza, né, que foi chefe do cartório eleitoral, né, muito conhecida de todos nós, sempre deu apoio aqui à TV comunitária de Osasco nas transmissões dos programas políticos. Um grande abraço, doutora. Mas, doutor, nós temos por princípio aqui no programa, falar um pouco do início da carreira das pessoas, falar um pouco das origens, da formação, porque muitos jovens que nos assistem estão aí em início de faculdade, ou estão pensando que faculdade vão fazer, e a gente acaba dando algum subsídio até para ele escolher e até para saber que todos que iniciam qualquer projeto, qualquer caminhada, passam também por dificuldades, né? Hoje o senhor ocupa um dos mais altos postos, vamos dizer assim, do direito, né? Mas também lá no início não foi muito fácil, né, doutor? Olha, Paulo, é muito importante a gente falar um pouco sobre o passado, primeiro porque a gente tem que preservar as nossas origens e mostrar, porque ninguém nasce numa posição de cima, todo mundo tem um passado longo. E o meu, sou nascido em São Paulo, criado na Zona Leste, em Tatuapé. Naquela época o Tatuapé não é esse Tatuapé de hoje, cheio de prédios, era o Tatuapé bem mais humilde, né? E sou filho de professora primária, Dona Marina, e do meu pai, falecido Franco, que era operário, imigrante italiano. E eu puxei um pouco de cada um, a gente vai sentindo, porque meu pai era técnico e eu acabei seguindo, num princípio, essa carreira dele. Eu estudei na Escola Técnica Getúlio Vargas, sou técnico mecânico e da minha mãe eu puxei a arte de lecionar, graças a Deus. Sim. Mas antes do final do curso técnico, eu já comecei a sentir vontade de ir para a área de humanas. E aí, dentro da área de humanas, comecei a gostar muito do direito. É um filme que a gente assiste, outro filme, e a gente conversa com um, conversa com o outro. E aí fui para a área do direito. E estou até hoje já há muito tempo já, né? Vai há 40 anos. E é interessante, né? Porque o direito é da área de humanas, humanidades, né? Assim como, é engraçado, a arquitetura. A arquitetura foi minha primeira faculdade, e também é da área de humanas, mesmo sendo técnico, usando desenho, né? Aliás, você tem uma filha que está fazendo arquitetura, né, doutor? Está fazendo arquitetura e puxou, porque eu adoro construir, adoro reformar, eu adoro mudar alguma coisa. E ela gostou muito disso e está fazendo arquitetura. Mas é engraçado, até antes de nós falarmos das origens, falar um pouco dessa conexão que tem, né? Tanto a arquitetura, que também se preocupa com a ergonomia, os espaços, o conforto das pessoas, e o direito, né? O direito também tem por fundamento, eu acho que cuidar das pessoas, não, doutor? O direito é um sistema que vai fazer o quê? Ele quer que as pessoas vivam bem. Então, ela atribui direitos a uma pessoa e obrigação da outra pessoa respeitar esse direito. Se tudo funciona em sintonia, não temos discussão, não temos briga, não temos desavença. Por quê? Porque só as pessoas saberem respeitar o direito dos outros e será recíproco também. Então, esse convívio, a arquitetura, o direito, as outras ciências, é muito importante. E o senhor fez primeiro técnico mecânico. Quando surgiu a ideia de ir para o direito, de fazer a faculdade de direito, e onde é que o senhor cursou? Olha, assisti uma vez um filme, chama Sérpico, com Al Pacino. É um filme antigo. E eu fiquei apaixonado por esse filme, era um policial honesto.
Sim. E na época nós vivíamos uma ditadura no Brasil, início dos anos 70, que não era nada muito fácil. E eu acabei gostando muito daquele filme e aí comecei a me interessar um pouco mais por isso. E a minha avó Maninha, que era minha grande guru, ela me ensinou a ler jornal, comecei a ler jornal diariamente, desde os 14 anos de idade, ela me dava os jornais, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, e aí comecei a me interessar por política, e uma coisa leva a outra, e foi indo para o lado do direito, e depois do direito, defini qual carreira que eu queria seguir, e eu descobri que eu não nasci para advocacia, mas eu nasci para trabalhar no serviço público, e aí acabei escolhendo o Poder Judiciário, a magistratura. Aliás, o senhor exerceu o cargo de juiz por um bom tempo, não? Aqui em Osasco eu fui juiz durante 10 anos. 10 anos. De 1984 a 1993. Sim. Fui diretor do fórum também, instalei a quinta vara, instalei o serviço de anexos de execução fiscal, instalei o juizado informal de conciliação, que completa 30 anos esse ano, e hoje é o GPEC, o Juizado Especial de Pequenas Causas. Mas a carreira inteira foram 32 anos na magistratura. Comecei aos 23 anos de idade e aposentei 30 e poucos anos depois. Ok. O senhor iniciou as aulas universitárias, já foi na Unifiel ou em algum outro lugar? Eu fui professor antes da Unifiel, da FIAL, que é a FACFIT. FIEL, sim. Fui professor lá no curso de Contábeis e Economia, fui no período de 1986 até 91. E, aliás, uma coisa muito triste, é o fim da FACFITO, parece que foi decretado o fim da FACFITO, e a instituição parece que terminou, né? Tudo parece que indica que foi substituída pela Universidade Federal. É uma coisa triste, né? Porque sempre foi uma referência na cidade. Foi uma referência. Inclusive o curso de administração, quando começaram aquele provão, o curso de administração da faculdade, ele teve 4 anos seguidos a letra A, equiparado a cursos de renome pelo Brasil inteiro. É uma pena. Mas, doutor, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e vamos voltar daqui a pouquinho. Vamos falar um pouco do seu trabalho também, como professor, como juiz, para a gente entender um pouquinho e aprender com quem faz. Daqui a pouquinho, Invista volta. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Invista, aprendendo com quem faz, falando hoje com o desembargador Dr. Franco Cocuzza. E nós falamos aí no primeiro bloco das origens tal, do jovem que veio lá da Zona Leste, né, com até uma origem humilde, né, Dr. Franco, mas que venceu aí as barreiras. E aí eu pergunto, né, nós falamos até durante o intervalo que na sua vida não foi só asfalto, né, teve rua esburacada também, né, teve dificuldades lá no início da carreira, né, doutor? Olha, Paulo, eu vou te contar. Naquela época o Tatuapé não tinha nenhuma rua asfaltada, era só buraco na rua. Então foi uma trajetória difícil. Sim. Olha, o que acontecia, que você sabe muito bem, naquela época completou 14 anos, acabou rua, tem que trabalhar. E todo mundo começava como office boy, assim como eu comecei na exposição Clipper, que ficava na Praça Patriarca. E aí você vai passando, office boy, empacotador, entregador, vendedor. E eu acabei encontrando uma área, e acabei gostando, de ser pesquisador de mercado. Eu fazia pesquisa de publicidade, pesquisa de propaganda, fazia pesquisa política para o IBGE, para o Instituto Gallup de pesquisa de mercado e de uma série de empresas. Sempre fui muito comunicativo e aprendi muita coisa com isso, mas muita coisa mesmo. Aliás, falando em aprendizado, doutor, sem te cortar, todo aprendizado, a gente acaba usando algum dia, né? Você me contou uma experiência que valeu do seu curso anterior de mecânica, na próprio exercício como juiz de direito, né? Vamos lembrar desse caso. Vamos lembrar. Uma coisa importante de frisar é que quem faz uma faculdade, você aprende aquilo. Então, quem fez direito, aprende direito. Sim, sim. Mas, quando o magistrado vai julgar, ele não julga direito, ele usa o direito como instrumento
e ele vai julgar uma situação da vida real. Então, o magistrado, ele vai usar todo esse, não só o magistrado, como qualquer profissional, todo esse passado que ele agregou. E foi interessante porque eu fui juiz um bom período, 1 ano e meio, de acidentes de trabalho. E como juiz de acidente de trabalho, a gente vai verificar o quê? Tem que entender como é que funciona a indústria, como é que funciona determinado segmento, como é que são as máquinas, como que uma pessoa pode ou não sofrer um acidente. E como técnico mecânico, eu conseguia ter essa visão global. Às vezes eu dava consultoria para os meus colegas juízes, que vinham me perguntar, será que fulano não está mentindo? Será que isso mesmo acontece dessa forma? Então é muito interessante isso, essa vivência, esse passado que a gente agrega para poder exercer melhor uma profissão atual. Doutor, nós iniciamos cedo, eu também tenho a origem, eu comecei antes dos 14, ali, também como office boy, ajudava a família, ajudava o meu pai no comércio. Aliás, nós mantemos o comércio varejista até hoje, mas eu iniciei muito cedo, né? E assim, não tenho nenhum arrependimento. Acho que foi um aprendizado tão grande, seja no comércio, seja como office boy do Seu Macedo, no jornal A Região, seja em vários outros lugares que eu passei, foi um aprendizado muito grande. E a gente ouve hoje que está roubando a infância, a juventude, começar a trabalhar muito cedo. Mas qual a sua opinião sobre isso? Porque o senhor também iniciou muito cedo, não? Olha, Paulo, esse excesso de protecionismo, no meu entender, ele só vem a prejudicar. Então, nós passamos um período difícil no Brasil, com a ditadura militar, e daí tivemos a nossa Constituição de 88, que quis resgatar todos os direitos possíveis dos últimos 30 anos. Então, ali o artigo 5º tem aquela série de direitos, e protege o menor, protege a mulher, e protege tudo, e, na verdade, só acaba criando dificuldades. Então, o que acontece? Um menor de 14 anos, ele é proibido terminantemente de trabalhar, e não pode, ou tem mais de 14 anos, tem uma série de restrições, mas ele precisa eventualmente ajudar em casa, porque ele tem mais 10 irmãos menorzinhos. O que faz esse menor? Vai para um semáforo, vender bala, vender isso, vender aquilo, enquanto podia estar numa empresa, trabalhando, registrado, com todos os seus direitos assegurados, na verdade, e pensando até no futuro, porque ia estar contando todo esse tempo de serviço dele. Então, essas proteções, eu acho que elas só servem para atrapalhar o próprio mercado de trabalho. Aliás, a Constituição de 88, ela, além de outras, muito importante, há de se considerar, né? Ela veio num momento de resgate até da democracia e tal, mas em alguns aspectos ela foi bem revanchista, né? Porque muita gente que se protegeu ali, naquele momento ela foi importante, mas hoje ela causa transtornos, inclusive nas questões aí dos direitos humanos, né? Há um excesso de direitos, ou usam-se, então, a sociedade usa mal esses direitos, doutor? Olha, a sociedade usa bem os direitos, mas esse excesso de direito tem sido usado por quem realmente, vamos falar a palavra, quem é desonesto. O problema é esse. Então, você veja só, existe as provas, né? As provas serem consideradas lícitas ou ilícitas, existe todo um aparato para evitar que uma pessoa sofra uma escuta telefônica ou eventualmente, ou seja, é um aparato muito profundo, que não vamos falar aqui agora, que acaba beneficiando quem? Eu, você? Não, porque nós nunca somos processados. Acaba beneficiando quem eventualmente está correndo à margem da lei. Certo? Essa Operação Lava Jato tem mostrado muito bem, e eles têm trabalhado muito bem com as provas para evitar qualquer possível nulidade. Aliás, nós estamos vivendo um momento, eu diria que triste em certo aspecto, né? Que a gente está vendo tanta bandalheira que está acontecendo no país, mas um momento feliz que eu acho que é a primeira vez na minha vida que eu vejo punições acontecendo. Eu acho que estamos vivendo um momento feliz e partindo exatamente do judiciário, né? Porque todo o restante da sociedade não conseguiu aí, eu acho que barrar esse banditismo, e aí sem privilégio de nenhum partido. Infelizmente a gente vê aí que a grande maioria, se não dizer todos, estão envolvidos de alguma maneira, né? Então, esse momento da sociedade, que a sociedade está vivendo, é um momento triste por um lado e muito feliz por outro, e
partindo principalmente do judiciário, né, a solução. A atuação do judiciário, na verdade o judiciário sempre atuou muito bem, mas a imprensa também nunca deu tanta vazão do que acontecia. Mas esse caso atualmente da Lava Jato, o caso do Mensalão, foi excepcional agora então, porque está vindo à tona tudo o que acontece e um juiz extremamente corajoso, com todo o aparato e o apoio necessário do Ministério Público, da Polícia Federal e das polícias civis e militares dos estados, tem conseguido desbaratar um passado terrível que comia esse país por fora. Então está muito bonito, a atuação do Poder Judiciário realmente está magnífica nesse ponto. Doutor, o senhor que teve a experiência aí de atuar tanto tempo como juiz, a gente fica pensando, né, como é que o doutor Aldo Moro e outros juízes que estão atuando, a gente tem a impressão aqui de fora que é um poder tão grande, é tanto dinheiro, tanto poder, que como é que eles vão viver depois? O juiz consegue viver uma vida normal? A vida do juiz não é uma vida muito fácil, não. As pessoas pensam que porque ele não está fazendo audiência, ele não está trabalhando. O juiz trabalha no mínimo 16 horas por dia, trabalha todos os sábados, todos os domingos, trabalha a vida inteira. A vida inteira. Por quê? Porque ele leva os processos para casa para sentenciar. E quando ele não carrega o processo, ele já lê o processo, ele carrega a essência na cabeça. Então, sim, eu já decidi, porque escrever a sentença é uma coisa, decidir o processo é outra. Sim. Você decide um processo nas férias. Então, a vida desses juízes do Moro deve estar sendo terrível. Ele deve estar trabalhando 20 horas por dia e sim, sofrendo muito, viu? Com certeza. Bom, doutor, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e vamos voltar daqui a pouquinho falando da Câmara de Conciliação e Julgamento Arbitral, a CCJA, que o doutor Franco Cocuzza está presidindo. Daqui a pouquinho nós voltamos, não saia daí. Estamos de volta com o programa Em Vista, Aprendendo com Quem Faz, falando hoje com o desembargador Franco Cocuzza. E nós estávamos falando no bloco passado sobre o trabalho, o início das carreiras, as dificuldades até como juiz, mas o senhor também já aposentou, né, doutor Franco? Olha, eu aposentei. Foi uma longa carreira. Sim. Eu comecei no judiciário com 23 anos de idade. Passei Sim. 32, ou seja, eu entreguei o filé da minha vida ao Poder Judiciário. E depois desse período todo, aí eu costumo dizer que, analisando uns 30 motivos diferentes, eu resolvi aposentar e dar vaga para uma juventude. Na verdade, um jovem desembargador fica no lugar e eu legal. segui minha carreira à parte. Bom, mas isso não quer dizer que o aposentar é só uma formalidade, né? Porque o senhor está com um novo projeto, né? A Câmara de Conciliação, Julgamento Arbitral, né? A CCJA. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, a gente entender também o que faz uma Câmara de Arbitragem, né? Então, Paulo, a Câmara, eu aposentei e a primeira coisa que eu pensei é o seguinte: não vou advogar porque não é meu métier. E vamos pensar o que nós vamos fazer. Montamos um cursinho preparatório para o exame da OAB, o UFC, cursos jurídicos, e agora montamos a Câmara Arbitral, a CCJ-FC, com qual finalidade? A finalidade é a gente poder ajudar o Poder Judiciário, ajudar os advogados e ajudar a população a tentar solucionar um processo, de uma forma, um problema também, né, dar uma solução ao problema, de uma forma mais rápida. Por quê? Porque o Poder Judiciário ele está exacerbado de serviço. E é muito processo. E os juízes trabalham muito e nunca vão dar conta. Porque a Constituição de 88, ela permitiu a litigiosidade extrema. Ou seja, ela deu tanto direito, veio depois Código do Consumidor, veio o Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma gama de direitos que as pessoas querem resolver tudo. Então, você tem ações no Poder Judiciário que a pessoa está discutindo R$20, R$30, R$50, sem contar o Estado, que é proprietário, cada vez que toma uma medida provisória, de mais milhões de ações. Hoje são 107 milhões de ações em tramitação. Para uma população de 202 milhões, quer dizer que todo mundo é parte, se a gente pensar
que um processo tem duas partes. Tem duas partes. É o único país do mundo onde todo mundo é autor ou réu. Mas é verdade. Mas, doutor, eu já tive uma experiência com Câmara de Arbitragem que foi muito interessante. Até vou citar o meu caso, até para o senhor comentar e ver as possibilidades que existem, né? Um imóvel alugado, um inquilino, enfim, tive um problema com o inquilino e nós tínhamos lá a cláusula arbitral que definia que antes de ir para o judiciário, deveria passar por uma Câmara de Arbitragem. E lá nós fizemos o acordo e acabou nem indo, num primeiro momento, para o judiciário. Quer dizer, a gente desonerou. Se as pessoas fizessem, eu em especial, né, em contratos de locação, colocassem lá a Câmara Arbitral, é muito mais fácil de resolver. Essa é uma das questões, não? Olha, Paulo, você falou muito bem. E a legislação mudou. É importante que a Câmara Arbitral ela não fica assim, depois vai para o judiciário. Acaba tudo lá. Então, quem elegeu um árbitro já elegeu uma justiça paralela à justiça oficial. E ela tem força de lei. Força igualzinha à sentença do juiz, sim, com a vantagem que não existe recurso. A sentença do juiz, se ele terminar depois de 3 meses junto com o árbitro, vai para o tribunal do juiz por um recurso de apelação que pode demorar alguns anos. A do árbitro não, acabou. E vantagem que você pode escolher quem é o árbitro, ou escolher qual é a Câmara, você vai verificar uma instituição que seja conhecida, com membros aptos, né? Na nossa Câmara nós estamos convidando só desembargadores e juízes aposentados, sim, porque em vez dele ficar, como a gente diz assim, de pijama. De pijama. E tem toda uma bagagem, vem trabalhar na nossa Câmara, então de uma qualidade muito grande para atender o pessoal. A informalidade da arbitragem é muito grande. Por exemplo, o juiz ele vai marcar uma audiência, ele marca hoje, a próxima audiência dia 23 de dezembro, certo? De 2015, não, 2016. É longo, na arbitragem é tudo mais rápido. A audiência pode sair dali 10 dias, 15 dias, e o juiz, o árbitro, né? Quando ele vai marcar uma audiência, ele pergunta, olha, podemos fazer audiência na próxima quinta-feira, para ver se as partes concordam. Isso dá dignidade até para a pessoa atuar. E quando o senhor diz que a pessoa pode escolher a Câmara de Arbitragem, é porque tem câmaras que têm determinados técnicos que não são são juízes, tem técnicos também que são convidados a participar, até para entender se são questões que envolvam algum tipo de profissão. Tem que haver técnicos ali que conviveram com aquilo para também dar o apoio até para o juiz arbitral, né? Olha, a informalidade é uma das grandes vantagens da arbitragem. Veja só, vamos imaginar que nós temos aí, você falou de um imóvel, vamos imaginar uma rachadura no imóvel que foi vendido. E aí no contrato de compra e venda constou que qualquer problema vai ser pela cláusula arbitral. O árbitro, se for um juiz, ele tem que marcar a perícia, vai demorar meses para fazer. Na arbitragem, as partes podem trazer fotografia, eu convido um engenheiro que faz parte da Câmara, ele comparece na audiência, numa informalidade, numa conciliação prévia, porque ele já dá uma olhada e já viu que aquilo, se ele tiver que fazer uma visita, já saímos da audiência e vamos todos até o local para dar uma olhada como é que está funcionando, voltamos para a arbitragem. Por quê? Porque o árbitro dá destinação total. Então, quando eu vou fazer uma audiência, eu sei que tem que fazer isso, eu tiro aquela tarde para aquilo. O juiz não consegue, ele tem 10 mil processos, ele tem que contar 15 minutos de audiência, 30 minutos de audiência, tem que terminar a próxima. Se tiver que fazer uma visita, ele vai mandar o perito, isso vai demorar meses. Então, essa celeridade, essa facilidade, essa informalidade é muito importante para a arbitragem. A arbitragem, hoje em dia, na Europa, Estados Unidos, é assim, é uma coisa normal. Aqui é que está surgindo agora, apesar dela existir no Código Civil desde 16, ela vai completar 100 anos no Brasil, a legislação de arbitragem. Além de desonerar o Estado, ela também acaba sendo mais econômico até para as partes, né? Porque, salvo engano, se houver uma combinação, o custo da arbitragem ela é dividida pelas partes também, pode ser assim? Pode ser dividido pelas partes, você pode ser acertado, inclusive na arbitragem, se a pessoa ele não é advogado ainda, mas ele é quase advogado, um sobrinho, uma coisinha simples, que não precisa de um grande conhecimento técnico, pode me acompanhar? Pode acompanhar, não tem problema nenhum.
A parte, então, isso já começa a diminuir um certo custo. Claro que se ela for com advogado, ela vai ser muito melhor representada do aspecto jurídico. Mas o que se discute na arbitragem não é tanto o direito, é o problema. Sim. Tanto que pode ser estabelecida a arbitragem para ser julgado só pelos princípios gerais de direito e pela equidade. Vamos esquecer da lei, vamos só resolver o problema da arbitragem. Então, olha que interessante, você veja, principalmente nas relações societárias, certo? Uma briga de sócios, ou nas relações, por exemplo, de franquia, uma discussão entre o franqueado e o franqueador. Sim, não precisamos envolver, tem o contrato ali, precisamos saber a franquia era viável lá ou não era. Aconteceu alguma coisa diferente, certo? Que mudou toda a situação. E isso é muito mais fácil para fazer na arbitragem do que pelo juízo, que tem que seguir as regras do direito de ponta a ponta. Muito bom. Doutor Franco, infelizmente o nosso tempo é curto, já está chegando no finalzinho, mas eu quero convidar o nosso telespectador a visitar a sua página. Eu vou pedir até para a produção colocar a página do Dr. Franco, o Facebook, Arbitragem Franco Cocuza, e pode também, tem o site, né, arbitragem.com.br, Arbitragem FC. Arbitragem FC. fc.com.br. As pessoas podem entrar lá, mandar suas dúvidas, ou se quiser também pode mandar seu WhatsApp aqui para a TV Osasco no 958-935-075, que nós também repassamos aí ao Dr. Franco. Dr. Franco, eu quero agradecer muito a sua vinda, os seus esclarecimentos. Hoje o nosso telespectador ficou mais rico de informações. Quero deixar as portas abertas aqui da TV Osasco. E agora, quando vem a primeira vez, é convite. A partir da segunda já é convocação. O senhor está convocado a vir mais vezes para nos ensinar aqui, porque nós queremos aprender com quem faz. Muito obrigado e fica os instantes finais para as suas considerações. Paulo, eu só posso agradecer de coração estar aqui, poder prestar um serviço, tentar auxiliar um pouco as pessoas que poderiam tomar um caminho mais fácil na vida, não é verdade? Então, tanto na sua formação profissional, tudo isso, estamos à disposição. Se alguém tiver qualquer dúvida também, pode entrar em contato no nosso Facebook, respondemos. O site está em construção, mas vai ficar magnífico, maravilhoso. Legal. E é um prazer estar aqui. Tá, muito obrigado. Agradecemos em primeiro lugar a Deus que nos permite estar aqui falando com você, levando alguma coisa boa nesse país que está precisando de coisas boas. Vamos arregaçar as mangas e cobrar aí quem de direito. O Invista vai ficando por aqui. Continue assistindo a programação da sua TV comunitária. Um grande abraço, ficamos por aqui. Tchau, tchau.